Conto a vocês que o Ministério da Educação apresentou os dados sobre a alfabetização no país. Esse evento contou com a presença do presidente da República e o André Anelli vai trazer mais informações para a gente a partir de agora. Há uma meta de alfabetização apresentada pelo governo, Anelli. Seja muito bem-vindo. Tem uma meta sim, Evandro. Muito obrigado, muito boa tarde para você, boa tarde a todos ligados aqui no 3 em 1 da Jovem Pan. O Ministério da Educação acabou divulgando então que a meta de alfabetização de todas as crianças até o segundo ano do ensino fundamental é de 80% até o ano de 2030. Atualmente, esse parâmetro é de 56%, ou seja, pouco mais da metade das crianças que atualmente estão no segundo ano do ensino fundamental conseguem ler e escrever, também entender tanto o que está sendo escrito quanto o que está sendo lido e ainda fazer as operações básicas da matemática como adição e subtração. O presidente Lula acabou comentando esses números, reiterando que na época da pandemia, quando houve inclusive o fechamento de escolas, esse número, esse percentual de alfabetização das crianças no segundo ano do ensino fundamental chegou a 36% e agora, atualmente, de 56%, um patamar recuperado, equivalente àquele que era de 2019. O governo federal tem uma meta de chegar a um patamar de 80% até 2030, atualmente apenas um estado do país já bate essa meta, é o estado do Ceará, no Nordeste, e outros 3 estados em outras regiões do Brasil já estão próximos também de atingir esse percentual de 80%. No caso, Goiás, Espírito Santo e Paraná já tem uma alfabetização das crianças até o segundo ano do ensino fundamental acima de 70%, puxando então a média nacional para cima. O presidente Lula acabou comentando, além dos números já existentes, a meta de 80% de alfabetização. Ele disse que é uma meta nobre, mas acabou revelando que quer muito mais. Eu diria, Camilo, que é uma coisa nobre, mas uma coisa pequena, porque nós precisamos chegar a 100%. Não tem sentido a gente explicar para qualquer ser humano do planeta Terra que esse país as crianças não aprendem a alfabetizar quando estão na escola. Então, acho que tem que ter uma meta. A gente vai acompanhar todos os municípios, a gente vai acompanhar todos os estados, a gente tem informação e a gente não vai acompanhar para ficar fazendo concorrência entre quem fez mais ou quem fez menos. Lembrando que essa meta estipulada pelo Ministério da Educação é estabelecida, na verdade, pelo INEP, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais. Isso porque o INEP acaba considerando, então, a idade certa para a alfabetização, o segundo ano do ensino fundamental. O Ministério da Educação lembrou também, durante essa cerimônia que aconteceu mais cedo aqui no Palácio do Planalto, que a educação é dever dos estados e também dos municípios. O ministro da Educação, Camilo Santana, acabou parabenizando os governadores pelo que ele chamou de protagonismo diante, então, do esforço do aumento desse patamar de alfabetização e relembrou que o governo federal já repassou aos estados e municípios R$1 bilhão, justamente no sentido também de fazer com que esses índices subam ainda mais e atinjam a meta de 80% até 2030, 60% já para 2024. Evandro. Muito obrigado pelas informações, André Anelli. Eu aproveito para incrementar também o nosso debate falando dos jovens neném, né? Porque além dos problemas provocados pelo analfabetismo funcional, porque além do analfabetismo, tem também o analfabetismo funcional, que é quando, mesmo crianças estando na escola, elas não conseguem ter o desempenho esperado para as questões básicas ou para essa aprendizagem básica e, consequentemente, não conseguem evoluir, não conseguem crescer a ponto de buscar as qualificações necessárias para terem o futuro que qualquer pessoa merece aqui nesse país. Então, para além dessa questão, tem também os jovens neném, que agora chegam a mais de 5,4 milhões de pessoas, segundo o IBGE. São aqueles jovens com idades entre 14 e 24 anos que não estudam, não trabalham e nem
nem procuram emprego. E esse índice, ele já supera 15% aqui no Brasil. Agora, se a gente olhar para dentro desse grupo, 60% são mulheres com filhos pequenos, segundo o IBGE, 68% são negros, expondo também mais uma camada da sociedade que precisa de um olhar específico para conseguir ter as mesmas oportunidades que qualquer pessoa teria. Agora, Gustavo Segré, de que maneira que esses desafios eles acabam sendo ainda maiores para um governo que veio com uma proposta de educação já em várias das suas gestões e que ainda não conseguiu chegar a esses índices, mesmo estando no poder por várias vezes, por tantos anos? Porque não tem o mínimo interesse de fazer isso. A piora contra o desenvolvimento individual é soltar ajuda social para todo quanto é canto. Qual é a motivação de uma pessoa em trabalhar, estudar e ter um futuro melhor se o governo te ajuda? Mesmo que seja com R$600 por mês. Eu ouvi hoje de manhã, um vídeo nas redes sociais, todo tatuado, dizendo, eu moro com a minha mãe, deve ter uns 40 anos. Só de tatuagem deveria ter mais de R$10 mil no corpo. E ele falava, não, eu tenho uma ajuda social, R$600, eu faço R$600 durar, não faço nada, não me interessa nada. Por quê? Porque não preciso, o governo me dá. Mas esse índice de 80% contrapõe o IBGE. Eu acho que o governo não está lendo o IBGE. Censo 2022, está aqui na frente meu. 93% dos brasileiros são alfabetizados. Não sei de onde que tiraram 80%. Não. Como não? Não, é que, assim, são pessoas que até o segundo ano elas não conseguem, enfim, dominar as operações. É que é o que eu falei, é o chamado analfabetismo funcional. É quando a pessoa sabe ler e escrever, mas ela não consegue nem interpretar textos, nem realizar operações matemáticas básicas. Então, embora elas entrem no grupo de pessoas alfabetizadas, porque elas estão matriculadas nas escolas, elas não conseguem ter a performance necessária para avançar. E muito menos para, ao longo da vida, se qualificar da maneira necessária ou para acessar o ensino superior ou também cursos técnicos que a levem a ter uma boa profissão lá no futuro. Evandro, é narrativa pura e vou justificar. Eu entendo a posição que você está colocando, estou totalmente de acordo, mas vamos lá. Se você não tem um desenvolvimento no início da vida, de 0 a 4 anos, não sou eu que digo, eu leio e repito o que os especialistas falam, com proteína, não adianta você colocar os melhores professores do mundo. A criança não vai ter um conteúdo cerebral que possibilite o desenvolvimento cognitivo racionalmente aceito. Não adianta. Se você colocar nas ajudas sociais farinha e açúcar, você vai ter um monte de gente que vai ser gordinho e feliz, porque açúcar vai dar um monte de ímpeto para ele se sentir bem, mas ele não vai conseguir se alimentar, porque não tem proteína, não vai desenvolver as questões cognitivas. E coincidentemente, eu puxo isto de novo, IBGE, não estou inventando nada. Sabe, curiosamente, onde estão os índices de menor alfabetismo e maior analfabetismo? Está no Nordeste. Todos eles, no Nordeste. Coincidentemente, aonde o governo é mais forte. E por quê? E eu vou de novo, estou repetindo questões acadêmicas, dá para confirmar todas as informações que eu digo. Não existe uma única estatística eleitoral a nível nacional que pessoas que tenham um conteúdo cognitivo desenvolvido votem maioritariamente a governos de esquerda. Não existe. Então é contraditório o que o governo está planteando. Eu entendo, eu fui professor universitário, saindo do ensino médio, não entendia nada. Mas tem muita gente do governo que fala, para mim querer tal coisa. Eu sou estrangeiro e sei que isso está errado. Não é o português direito. E está no governo. Então, como você vai pedir a alguém com um exemplo ruim? Não, você tem que falar bem. Mas eu não falo bem. E eu sou parte do governo. Está errado. O Piperno estava discordando bastante de você aqui. Vai lá, Piperno, por quê? Bom, primeiro que assim, o estado que apresenta, então, o maior índice de crianças alfabetizadas é o Ceará, o estado do Nordeste, e que, por coincidência, é o estado que foi governado pelo atual ministro da Educação. Não é o que o IBGE fala, Piperno, com todo respeito. Não é o que o IBGE fala. O IBGE pegou
regiões. Então, ele pega a região Nordeste, que obviamente tem mais analfabetos. Mas Ceará, 85,9. É menor que o 93 que tem nacionalmente. Não, então vamos lá. Então, são duas coisas diferentes. Primeiro, os dois dados, de certa forma, estão corretos. O que esse dado do Ceará, que eu citei aqui, aponta é que até o segundo ano da pré-escola, o Ceará é quem tem o melhor índice. Da escola, do fundamental. Isso, do ensino fundamental. Agora, é claro que o processo de alfabetização ele continua depois. Então, em muitos estados, esse índice é recuperado à frente. É por isso que, Segre, o IBGE dá esse índice de 93% de alfabetizados e o governo tenha essa meta de 80%. Por quê? A meta de 80% é para alfabetizar até o segundo ano da pré-escola. Esses de 93% são pessoas que se alfabetizaram ao longo da vida. Agora, não custa lembrar o seguinte, a região de maior IDH do país, né? Enfim, a capital de maior IDH do país, que é a cidade de São Paulo, ela votou à esquerda na última eleição, ela votou à esquerda na penúltima eleição para presidente, tem sido assim como no Chile, Uruguai, etc. Fala, Nelsinho. Eu só queria destacar que, em relação a esses números todos aí de alfabetização ou falta de alfabetização, né, ou até mesmo jovens que de alguma forma estudaram, mas que até determinado tempo e pararam, aqueles que concluíram, mas que depois não trabalharam, enfim, né, que não conseguiram avançar ou produzir. Sim, em relação à alfabetização, eu destacaria que, não tenho os dados aqui precisamente, mas eu poderia dizer que pode ser, imagino que seja assim, em proporção, esses estados onde há maior nível de analfabetismo onde estão os maiores beneficiários do Bolsa Família, por exemplo. E eu acredito que, havendo analfabetos em estados em que há benefício para a pessoa estar na escola, por isso que é uma Bolsa Família, você tem que ir para a escola, talvez o critério não seja bom. O critério, você recebe a Bolsa só para ir à escola. Você deveria receber a Bolsa diante de critérios de aprendizado. Não necessariamente com uma régua a mesma para todo mundo, mas de evolução. Se você sabia nível 2 e está no nível 4, você está melhorando. Então, naturalmente, você merece continuar recebendo o benefício, está dando certo. Essa bolsa está alcançando a finalidade não só social, mas também de desenvolvimento. Acredito que seria uma maneira de ser uma bolsa até sustentável e não simplesmente o sustento de alguém para depois ele chegar e se somar a esses outros números, esses 15% de jovens que nem estudam e nem trabalham e ficam na saia ou dos pais, ou do governo, ou de qualquer outro que o sustente. Talvez a gente poderia começar a pensar melhor nisso. Se esses estados onde há analfabetos, mesmo indo para a escola, talvez a Bolsa Família poderia ser um estímulo para ele produzir, se capacitar, melhorar a sua condição cognitiva e aprender. Levantou a mão, Segre? Levantei. Eu tenho aqui os dados que estão por baixo do 93%, mas vamos lá, vamos pegar os que estão bem para baixo. Maranhão, 85%, sobre a base nacional. Maranhão tem 1,2 milhões de pessoas com Bolsa Família, 600 mil pessoas que trabalham. A conta não fecha, concordo com o Nelsinho, vou mais longe. Deveria dizer, se o senhor ou a senhora recebe alguma ajuda social, observe que seu filho não poderá receber ela. Então, dessa maneira, você corta a ajuda social e motiva a família para que o filho estude. Aqui na Argentina, temos três gerações que foram recebendo ajuda social. Qual era a motivação de um filho? Trabalhar, estudar, se dedicar, quando via o pai coçando sem fazer nada, o avô também na mesma forma, e estava tudo bem, porque o governo não te ajuda. Isso não gera desenvolvimento econômico e muito menos atividade econômica. E o pior, não gera um futuro digno para nenhuma pessoa. Então, tem que ter um indicador, concordo com o Nelsinho, que vincule não apenas a ida à escola, senão o resultado. Mas para ter um bom resultado, tem que dar proteína dos 0 aos 4 anos. Não sou eu que falo, é qualquer nutricionista que tenha 5 minutos de profissão. Então tem que melhorar desde essa base. Não adianta colocar metas de alfabetismo se você não coloca proteína no cérebro das crianças que vão precisar para se desenvolver cognitivamente depois. Arremate, Piperno. Eu acho que o Bolsa Família ajuda a colocar proteínas nas
criança. Imagina, por exemplo, se essas famílias perdem o Bolsa Família, perdem esse tipo de auxílios. Ficaria pior ainda. Agora, de fato, alguns estados têm analfabetismo muito alto, sim, mas é importante que se compare com o que eles tinham 10, 15 anos atrás. E outra coisa, no sábado, o jornal Estado de São Paulo publicou uma pesquisa, foi inclusive título da capa e tal, mostrando que no estado de São Paulo, o mais rico do país, nesses exames aí de avaliação, as crianças do ensino básico pioraram, aliás, até segundo grau, pioraram as notas em matemática e português. E tem um detalhe só, que no estado de São Paulo, esse citado pelo Piperno, por muitos anos a gente teve, imagino que ainda exista, aquele programa da pessoa passar independente das notas, né? Tem um nome próprio para isso, que é o cara... Porque é automático. Isso, é aprovação automática. Ele tem presença acima de 75%. É progressão automática. Isso, progressão automática. Ô Segré, o único apontamento que eu faço é que, em relação a a sua observação ou a sua comparação de lugares onde há um melhor desenvolvimento educacional, as pessoas não votam na esquerda ou na direita, enfim, você não tem nenhum dado relacionado a isso, né? Isso aí é uma... É internacional. Não, é internacional. É internacional. Não é um dado brasileiro. Não estou falando do Brasil. Falo a nível internacional. Ué, mas pera lá. Então vamos excluir disso aí, por exemplo, a Escandinávia, que tradicional, que na maior parte do tempo votou à esquerda e tem padrões altíssimos. Escandinávia. Vamos excluir disso aí, por exemplo, a Alemanha, que em muitos períodos votou na esquerda, a França, né? Aqui na nossa vizinhança, o Chile, por exemplo... É outra esquerda, Piperno, é outra esquerda. É outra esquerda. Mas aí, isso aí está parecendo... Mas aí, Segre, isso me parece um dia, uma discussão que a gente teve sobre maconha, que a esquerda consome maconha. Falei, o fulano de direita também. Ah, mas é diferente. Falei, bom, mas a maconha da direita é diferente. Quer dizer, essa esquerda é esquerda, né?